Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui reunidos mais uma vez, com o objetivo, ó Pai, de agradecê-lo, de louvá-lo e de também aprender, ó Deus, da Tua vontade para as nossas vidas. Tu conheces nossa história, Tu sabes de nossa formação, Tu sabes das ideias pré-concebidas que temos acerca das coisas. Tu sabes como nós avaliamos as coisas cheios de eu acho, eu penso e uma porção de outras coisas desse tipo. Mas, Pai Celestial, nós gostaríamos de deixar tudo isso de lado. E como uma criança que está aprender da Tua vontade para as nossas vidas. Ainda que vá contra tudo aquilo que nós acreditamos, que nós possamos entender que a Tua revelação nunca falhou. Nunca vai falhar. E abençoe cada um aqui, ó Pai, para que ao sair daqui nesta noite, saia ainda mais decidido em fazer a Tua vontade. E que cada um também se lembre, ó Pai, que a decisão em fazer a Tua vontade e persistir nisso não depende em nada do Senhor, mas do esforço humano em querer fazer a Tua vontade. Por isso, Pai amado, abençoa cada um aqui, ó Deus, e toma-nos em Tuas santas mãos, para que os momentos que aqui passarmos sejam realmente para nos fazer crescer e para com certeza nos aproximar mais do Senhor. Pois esse é o nosso objetivo e sabemos esse também é o Teu. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Vamos lá? Só relembrando, tá? O que nós vimos até agora. Deus quer restaurar a sua imagem em nós. Tá? Deus quer colocar novamente em nós, seus filhos, a imagem que um dia nós tivemos e que se perdeu, e que Deus precisa fazer isso para que o mundo volte a enxergar a Deus como Deus é, não como o inimigo tem feito com que as pessoas entendam a Deus. E o inimigo tem sido vitorioso extremamente nisso aí, porque o mundo hoje tem a visão que o inimigo quer que o mundo tenha acerca de Deus, não a visão verdadeira, porque a visão verdadeira, primeiro Deus precisa colocá-la em mim e em você, para que a nossa vida seja um testemunho vivo, aí as pessoas vão crer nesse Deus verdadeiro. Só que infelizmente Satanás tem conseguido, com sua propaganda enganosa, fazer com que a imagem e a visão de Deus sejam erradas. E quando nós, que somos os instrumentos de Deus, que deveríamos trazer essa imagem, essa coisa bonita de Deus, infelizmente também não é real em nossas vidas. A nossa semelhança é muito mais com as pessoas do mundo do que com Cristo Jesus. Então Deus precisa fazer isso aí. E isso tudo está envolvido em um grande conflito, né? De um lado, Deus com suas leis de amor, com sua maneira amorosa de lidar com o ser humano, com o seu jeito de não forçar, com o seu jeito de convidar o ser humano para que entregue a vida a Ele, permita que Ele guie. E do outro lado, Satanás, que não quer nem saber sua opinião, não quer nem saber o que você pensa, como você se sente. Ele empurra para a sua vida coisas que você gosta ou não gosta e que ele sabe que vão influenciar você. E relembrando tudo isso, porque a adoração, que é o ponto de discussão do grande conflito e de toda a história da humanidade e dos anjos também, ela acontece na mente humana. É na mente que a gente toma a decisão em fazer a vontade de Deus, é na mente que eu tomo a decisão de não fazer a vontade de Deus, é na mente que eu tomo a decisão de ser honesto, é na mente que eu tomo a decisão de não ser honesto, é na mente que eu tomo a decisão de sei lá, usar de tudo quanto é subterfúgio para poder ganhar na política, por exemplo, né? É na mente que eu tomo a decisão, não vou entrar por isso aí. Então é na mente. As nossas ações são simplesmente reações das decisões que tomamos na mente. E o inimigo sabe disso. E como sabe? Deus tem uma verdade presente que Ele tem que apresentar para o universo, para o mundo, para esse planeta nosso. E essa verdade presente, ela basicamente está ligada com a adoração verdadeira a Deus. Como se adorar a Deus da maneira que Ele pede, não da maneira que nós queremos que Ele aceite. Porque Deus não aceita adoração como eu empurro para Ele, mas é como Ele pede. Por quê? É por isso que Ele é Deus e eu sou criatura. E essa separação nunca vai deixar de existir. Tá? E você que é pai e mãe sabe, se o seu filho, você pede ao seu filho para não fazer uma coisa, ele não faz, mas depois ele vem te agradar, aquilo não vai te agradar. Porque o que você pediu ele não obedeceu. Deus é mais ou menos da mesma maneira, tá? E Deus, para mostrar a sua vontade para o ser humano, para fazer o ser humano entender o seu plano, Ele vem até nós se revelando de 3 maneiras. Através de Jesus, nós já vimos, através dos profetas, nós já vimos,
e nós vamos ver hoje um pouco acerca de como Deus tem se revelado através da natureza. Pode ir. Deus tem algumas coisas na natureza, são chamados pelo Espírito de Profecia dos 8 remédios de Deus. São as 8 armas de Deus para que você e eu possamos ter vida plena nessa terra, tá? Primeira delas, temperança em tudo. Temperança em todas as coisas é indispensável à saúde e ao desenvolvimento e crescimento de um bom caráter. O que, irmãos? Se você quer ter um caráter cristão, meu querido irmão e irmã, você tem que ser temperante. O que é ser temperante? Nós vamos ver o que é ser temperante um pouco hoje e vamos ver amanhã e sábado à tarde o que é não ser intemperante. O que é ser, não é ser temperante, tá? Você vai perceber isso aí e você vai perceber como está mais ligado a nossos dias do que a gente imagina. A fim de preservar a saúde é necessário temperança em todas as coisas. Temperança no trabalho, temperança no comer e beber. Por quê? Porque Deus enviou a luz da reforma de saúde, ou volta às leis naturais, né? Para guardar-nos dos maus resultados de um apetite degradado. Ao exercerem a temperança na vida diária, possam ser santificados pela verdade. Pastor, por que isso tudo está ligado com a verdade? Por que isso tudo está ligado com santificação? Por que isso tudo está ligado? Você vai entender melhor. Cada dia você vai percebendo isso aí mais claro. Pode ir. Não existe, olha que coisa dura isso aqui. Não existe encorajamento dado a qualquer dos filhos e filhas de Adão, para que eles possam tornar-se vitoriosos na luta cristã, a não ser que decidam praticar a temperança em todas as coisas. Se isso fizerem, não combaterão como aqueles que combatem no ar. Então, meu querido irmão e irmã, se você tem uma natureza que não é fácil, e cada um tem sua própria natureza. Tem pessoas que têm uma natureza mais dócil, tem gente que tem uma natureza mais difícil de se lidar com ela. Se você tem uma natureza que já é difícil, e você ou eu, nós não somos temperantes, aqui ó, a sua luta é uma luta que da parte de Deus não está tendo encorajamento nenhum, se você é intemperante. E é por isso que às vezes a gente é intemperante, a nossa natureza não muda e a gente tem aquela sensação de que Deus parece que não está me ajudando. E é o que está dizendo aqui, Deus não está ajudando mesmo não. Por quê? Está vendo o que diz aqui? De quem que é essa decisão? Eu decido, Senhor, eu quero ser uma pessoa temperante, eu quero que o Senhor me ensine a ser temperante em tudo. Bom, aí eu não vou combater como quem combate o ar. Aí sim eu vou receber poder de Deus para lutar contra aquelas coisas no meu ser que eu não consigo vencer. Mas querido, se eu não sou temperante, isso aí é uma ilusão. E eu estou combatendo como quem combate no ar. Minha natureza não muda, pelo contrário. Muda para pior. Intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas comuns. Eu já falei isso aqui essa semana e vou perguntar de novo, quais foram os últimos 3 sermões que você ouviu aqui nessa igreja no sábado? Comprovação disso aqui, ó. A nossa intemperança, irmãos, e vocês vão entender melhor, porque talvez você olhe para mim e fale assim, pastor, você não sabe se eu sou ou não sou intemperante? Eu tenho quase certeza que é. Não estou julgando não, porque eu não conheço a sua vida, mas eu conheço a revelação de Deus. E depois que você ouvir a palestra inteira, você vai perceber se não é. Queridos, por causa das nossas intemperanças, as verdades preciosas de Deus, elas são passadas aqui na igreja e elas têm o mesmo valor das coisas comuns. Aliás, as coisas comuns, elas são muito mais guardadas na nossa mente do que as coisas que não são, que são de Deus. Então você para pensar, quais foram os 3 últimos sermões que você ouviu aqui na igreja? Eu tenho certeza que você vai fazer uma força de memória danada aí agora. E dificilmente vai se lembrar. Mas se eu te perguntar quais foram os últimos 3 filmes que você assistiu, você se lembra de detalhes dele. Ah, porque pastor, mas porque é audiovisual. Eu sei que a gente gosta de se iludir com essas coisas. Você perguntar quais foram os 3 últimos livros que você leu, é capaz de você se lembrar de bastante coisa dele. Por que a palavra de Deus é tão difícil? Por que a Bíblia a gente lê e não consegue guardar tanta coisa? Está aqui, querido. A mente está com os seus órgãos perceptivos completamente enfraquecida. O cérebro está fraquinho para as coisas de Deus. Deus está falando, e aí a gente ouve aquela mesma historinha na igreja, né? Puxa vida, eu tenho 70 anos de igreja e não ouço a voz de Deus, não ouço Deus falar. Ué,
Então você está servindo uma estátua. E Deus fala. O problema não está com a voz de Deus, o problema está comigo, que não consigo ouvir a voz de Deus. Pode ir. Segundo instrumento de Deus. Olha que você vê que instrumento baratinho primeiro. É ser temperante. Ter equilíbrio em tudo na vida. Segundo, luz solar. Olha que instrumento baratinho de Deus. Nada menos do que o ar e a luz solar, meios saudáveis da natureza, satisfará plenamente os reclamos do organismo. Luz solar, irmãos, só um parênteses aqui. Não é para você ficar esparrachado também na frente do sol, igual o pessoal costuma fazer, molha a laje, né? Aí joga água no corpo, na laje, e fica lá de 10 até 3 horas da tarde pegando bronzeado. Não é isso aí que Deus está falando. Deus está falando no horário em que o sol faz bem para a sua saúde. E é justamente eu particularmente não evito ficar ao sol depois de 9h30 da manhã. E se no passado era até as 10, eu duvido que hoje já seja até as 10. Então, você fica aí de 7 da manhã, 9 da manhã, o dia que você puder, ou então de 4h30, 5 horas da tarde até as 6h30, 7 horas na que ele se põe, que é o horário em que ele não tem tantas incidências dos raios que provocam câncer de pele, para você aproveitar. Tem uma vitamina que só é produzida em contato do sol com a pele. Não existe essa vitamina em lugar nenhum do universo. Só em contato com o sol com a pele, tá bom? E ela tem uma porção de funções no corpo humano. Por tal ocupação e o livre uso do ar e da luz do sol, muito inválido e enfraquecido haveria de recuperar a saúde e as forças. Olha que medicina barata. Olha que medicina barata. Mas eu sei que se a gente for no médico e ele não passar lá uns 40 remédios, tarja preta, tarja roxa, tarja amarela, parece uma academia de Kung Fu, né? Tem tarja de tudo quanto é cor. A gente não está satisfeito. Pode ir. Benefício do sol, produção da vitamina D, combate ao raquitismo, combate à anemia, combate à tuberculose, pode ir. Combate aos resfriados, reumatismo, falta de apetite, focos infecciosos e problemas digestivos. Isso está no livro A Natureza Crua de Carlos O. Silva. É interessante que eu não sei se vocês sabem. Salvador é a cidade do Brasil com o maior índice de tuberculose e o maior índice de pneumonia. Porque lá as casas, a maioria delas são germinadas. Você sabe o que é casa germinada? É igual essa igreja com esse prédio aqui do lado. Não tem janela. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Então você tem a porta da frente e a janela e a porta no fundo. A casa não entra sol. Então os maiores índices eram, não sei se atualmente é, mas os maiores índices de tuberculose e de pneumonia do Brasil eram Salvador. Então, queridos, o sol é vida. Pode ir. Terceiro instrumento de Deus, água pura. Ó que beleza, é Deus bom danado. Na saúde e na doença, a água pura é a mais excelente, é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede dos homens e animais. Só um parênteses aqui. Não sei se eu devia falar isso, não, mas eu vou falar. Deus não te fez para beber refrigerante. Deus não te fez para beber chá. Deus não te fez para beber café. Deus não te fez para beber nem suco. Suco é só se você tirar uma refeição. Depois você vai entender melhor isso aí. Deus te fez para beber água. Está vendo aqui, ó? Água foi a bebida provida por Deus. A revelação de Deus não diz que outras coisas o foram. A revelação de Deus diz que a água é a bebida provida por Deus. E hoje tem gente que passa um dia inteiro e fala assim, eu não consigo beber água, mas refrigerante toma até no gargalo, né? Tem hora que a boca está ocupada, vontade de enfiar pela orelha fora, para poder beber mais. A bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. Primeiro fator para resistir à doença, muita água. E eu vejo hoje acontecendo uma coisa que eu acho muito interessante. Tem uma porção de gente que reclama de prisão de ventre. Ah, pastor, meu intestino é muito ruim e tal. Agora estou tomando Activia. Que bonitinho. Está tomando Activia? Sei. Você sabe quanto de água o seu corpo precisa, geralmente, para fazer uma evacuação? Quase 2 litros de água para cada evacuação. Uma pessoa que toma água por dia em doses, ele vai ter o quê? Vai ter intestino preso. Queridos, você não precisa de Activia. Que tanto de água que eu tenho que tomar, pastor? Toma 2 litros por dia que você vai ver se vai ter problema de Activia na sua vida. Dinheiro jogado fora. Se você quer saber o tanto de água que você bebe, pega uns 2 litros, enche e fala na sua casa, esse aqui é meu, ninguém toca, tá bom? Esse é meu. No final do dia eu tenho que ter acabado com ele.
E eu vou te dizer mais. Quando você levantar de manhã, antes de se preocupar em comer, se preocupe em hidratar seu corpo e beba água. Manda logo 2 copos de água para dentro. Ah, pastor, mas isso aí provoca vômito, meu estômago enjoa. Eu aprendi isso, irmãos, com um rapaz em 94. Quando eu cheguei no seminário, ele falou assim para mim: Júlio, eu bebo água todo dia antes de começar a comer. Eu falei, é mesmo, rapaz? Ele falou, se eu fizer um negócio desse, eu vou vomitar, vou passar mal. Ele falou assim, não vai não, seu organismo vai achar bom. Eu falei, vou começar a tentar. E comecei. Queridos, hoje se eu levantar de manhã e eu não beber água antes de comer alguma coisa, a minha cabeça vai doer a certa hora do dia. Meu organismo pede. E eu descobri uma coisa. Quanto tempo você fica sem comida? Quanto tempo você fica sem água? Percebem que água é mais importante que comida? Então, se você levanta de manhã, bebe um bocado de água, 1 copo, 2, sei lá quanto você vai beber, eu bebo 2 copão desse tamanho assim, ó. Aí depois de meia hora, 40 minutos eu como. Meu organismo funciona durante o dia perfeito, irmão, não tem problema nenhum, graças a Deus. Então beba água. Água é o líquido precioso de Deus de graça. Ah, mas a Copasa aqui, não sei o que aqui, cobra. Água, irmão, você tem mina para tudo quanto é. Deus é tão bom. Deus é tão bom que a medicina de Deus é tão barata, que um dia eu estava vendo um documentário sobre o rio Tietê, não sei quantos já viram. Aí o rapaz do SBT Repórter falando sobre o rio Tietê, que quase não é poluído, né? Se você cair lá dentro hoje, seu enterro é amanhã provavelmente. E tinha um povo bebendo água na beirada do rio Tietê. O repórter falou assim, esse povo é louco, um rio imundo desse aqui, essa água está podre. E vocês bebem dessa água? Mendigo, povo de rua. Foi a água que a gente tem para beber. Ele foi lá e falou assim, rapaz, eu vou pegar essa água e levar no laboratório, vou voltar para falar para vocês o resultado. Pegou a água e levou no laboratório. Sabe o que aconteceu? Ele levou no laboratório, o melhor laboratório de São Paulo, a água era puríssima. Água mineral. O rio Tietê passando aqui, igual Paraibuna, ela nascia aqui na margem. Puríssima. Olha o cuidado de Deus com as pessoas. Água, que é um dos benefícios dele, ele botou ali, ó. Querido, não justifica a gente ficar sem beber água. E eu vou dizer mais do meu exemplo, tá? Eu espero que você me entenda. O pastor está se achando melhor. Não tem essa besteira comigo não, irmãos. Se eu chegar em casa 12:30, hora de almoço, mas eu senti que eu tenho 2 horas, 3 horas que eu não bebo um copo d'água, eu vou beber água. Fico mais meia hora sem comer, depois eu como. Porque se eu comer, eu só vou beber água 2 horas depois. Então eu bebo água antes. Bebo 2 copão d'água, espero ali meia hora e depois vou como. Você quer saber se você tem a quantidade de líquido que o seu corpo precisa? Se a sua urina é amarela e cheirando forte, está faltando água. Sua urina tem que ser clara, transparente, do jeito que você bebeu a água, ela sair. Aí você está com a quantidade de água necessária. Então, meu filho, se não é assim, cuide dessa máquina. E tem gente que pensa assim, mas pastor, se beber tanta água assim, meu rim, será que vai filtrar? Lógico, tem problemas, tem pessoas que já estão com problemas de rim já há algum tempo, esse é um caso à parte. Mas normalmente o seu rim pode filtrar, se eu não me engano, até 10 litros de água por dia. É uma quantidade incalculável, você não vai beber isso nunca. Pode ir. A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e mais satisfatórios meios para regular a circulação do sangue. Você sabia disso? Eu não sei se a medicina já comprovou isso aqui, mas isso é revelação de Deus. Se a medicina não comprovou, um dia ela vai chegar a essa conclusão, que o banho ajuda na circulação do sangue. Um banho frio ou fresco é excelente tônico. O banho quente abre os poros, auxiliando assim na eliminação das impurezas. Tanto os banhos quentes como os neutros acalmam os nervos e equilibram a circulação. Eu não vou nem falar aqui com relação a tomar banho, porque eu acho que não é possível que a gente tenha alguém aqui que não gosta de tomar banho, né? E não adianta a gente pensar que o hábito de tomar banho, nós aprendemos com os portugueses que eram civilizados, era um bando de porco. Até hoje em Portugal, queridos, a média de banho por semana é de 4. Até hoje. Na França é de 3, por isso que o perfuminho na França é desse tamanho, que cheira tanto. Para esconder tanta caatinga, tem que cheirar mesmo. Queridos, você sabe de quem que nós herdamos o hábito de tomar banho todo dia, né? Foram dos índios. Porque o índio vira mexe, ele vê a água e ele cai dentro dela. Então tome banho, 2, 3, 4, 10 por dia. Se você toma muito banho por dia, você não precisa passar sabão em todas as vezes se você for tomar banho, que aí você vai acabar com a sua pele. Mas passe água no corpo. Se você for para a minha cidade, eu duvido se você não vai tomar 10 banhos por dia. Porque aqui lá, se o diabo fosse para lá, ele usava ar-condicionado. É assim ou não é assim?
As duas são de lá, elas sabem como é que é lá. Lá o negócio não é mole, não. Há muitas maneiras pelas quais a água pode ser aplicada para aliviar o sofrimento e combater a doença. Vai. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Água é a bênção do Senhor para nós, irmãos, de graça. Pode ir. Os que não atendem a essas coisas, que não tomam precauções em relação a obter ar puro para respirar e água pura para beber, não podem ficar livres de enfermidade. Deu para ouvir? Aquele que não faz uso de água, muita água, depois eu vou falar do ar também, e isso não é comum na vida, ele não tem como ficar livre de doença. Não adianta ir em médico, procurar, e remédio, não vai ficar livre de doença. Seu organismo é poluído e a estrutura humana é danificada. Pode ir. Só um detalhe. Isso aqui, queridos, é a revelação de 150 anos atrás. Para você ter uma ideia do que é a revelação de Deus. Esquece aqui, olha para mim. Você sabe qual era a média de banho do americano na época dessas revelações? Pode chutar. Quando Deus mandou escrever que era para usar muita água, o americano, cultura de que a irmã White viveu e que ela escreveu, tomava um banho a cada 45 dias. O resto era um paninho de vez em quando. O dia que ela escreveu isso aqui, o povo da época falou assim, essa mulher agora ficou doida. Agora está doida mesmo. E a medicina hoje está comprovando que água é um benefício incalculável. Tá bom? Se você de repente for um médico que é aquele que formou, mas que infelizmente, como muitos que tem por aí afora, só formou, só tem o diploma, ele é capaz de não falar isso não. Mas se você procurar um médico cientista, ele vai te afirmar com certeza isso aqui. Aliás, como eu falei antes, tem muito médico cientista se convertendo por esses conselhos simples aqui e que a medicina mais adiantada está chegando à conclusão. São esses mesmo. No período em que escreveu, era um banho a cada 45. O americano, que era um pouco mais abusado com o negócio de água, um cara irresponsável com o uso de água, ele até tomava um a cada 30 dias. Veja bem, irmãos, como a revelação está sempre à frente da cultura em que vive. O tratamento pela água, sábia e habilidosamente aplicado, pode ser o meio de quê? Olha ali, salvar muitas vidas. E é interessante, irmãos, porque eu não sei, eu como pastor, às vezes eu visito certos lugares que eu não aguento, eu tenho que falar. Eu não sei como é que a pessoa recebe às vezes, né? Aqui nessa região até que nem tanto. Mas eu já trabalhei em algumas regiões onde, infelizmente, você entrava na casa, aquilo estava parecendo um pandemônio, parecendo que a água lá era um artigo que ia ser inventado aí há 500 anos. Eu era obrigado a falar, queridos, aqui não vai melhorar a saúde de ninguém aqui não, viu? Desse jeito aqui você está doido, até verme é perigoso passar mal. Então, queridos, faça de água um benefício na sua vida interna e externamente na sua casa. E ainda vou falar mais um negócio, hein? Anjo de Deus não entra em casa suja não, viu? Deu para ouvir? Isso não são palavras minhas não. Anjo de Deus não entra em casa suja não. Quarto instrumento de Deus, ar puro. Ó que beleza. Para possuir bom sangue é preciso respirar bem. Por que ter sangue bom tem alguma coisa a ver com tudo isso, pastor? O sangue faz o que, irmãos? Quem leva oxigênio para o seu cérebro? Sangue. Se o seu sangue é um sangue e o meu sangue é um sangue que não presta, o nosso cérebro não pensa direito. Se o nosso cérebro não pensa direito, como é que a gente vai tomar a decisão certa? Plena e profunda inspiração de ar puro, que enche os pulmões de oxigênio, purifica o sangue. Purifica o sangue. Uma boa respiração acalma os nervos. Olha quanta coisa aqui na revelação de Deus há mais de 150 anos. A medicina está descobrindo isso agora, há poucos anos atrás. Uma respiração acalma os nervos, estimula o apetite, melhora a digestão, conduz a um sono profundo e restaurador. Só a respiração. Agora não é aquela respiração que a gente faz durante o dia, não. Aquela assim, ó. Respiração profunda. Quantas respirações profundas você dá durante um dia? Está vendo como é que nós estamos habituados em fazer errado? Respiração profunda é que você vai assim, ó. Quantas você faz durante o dia? Eu sei que a gente nem lembra disso. Comece a fazer, porque esse benefício você vai sentir rapidinho. Rapidinho. Vou contar uma experiência para vocês. Quando eu entrei para essa igreja, eu tinha uns 2 meses, 3 meses que eu frequentava a igreja,
E como eu falei, eu sempre gostei muito de ler, eu pegava as lições de escola sabatina, já comprava e lia. E aí um dia um amigo meu falou assim para mim: Júlio, passa a lição numa classe, só vai falar um dia só. Eu falei, mas rapaz, eu nunca falei na frente, um monte de gente me olhando, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, você faz, você consegue. Eu falei, não. E aí um dos rapazes que estava lá falou assim para mim: Júlio, na hora que você estiver levantando da cadeira para ir tomar a frente, respira fundo, bem fundo, e solta devagar. Quando você chegar, aliás, era lição geral, quando você chegar, que você pegar o microfone, você vai estar em calma. Jefferson, o nome desse rapaz, lá de Brasília. Eu falei, rapaz, não dá certo não, rapaz. Ele falou, tenta. Como eu tinha que passar a lição mesmo, na hora que eu fui levantar, eu me lembrei. E eu peguei o microfone, na hora que eu peguei, eu estava em paz. Sabe desde quando eu faço isso? Desde aquela época. E toda vez que você me vê pregando aqui, você pode ter certeza que antes de eu pegar o microfone eu fiz isso. Queridos, é na hora isso aí. Comece a fazer. Você vai sentir a diferença. O ar contaminado não proporciona a necessária provisão de oxigênio e o sangue passa ao cérebro e aos outros órgãos sem o elemento vitalizador. Daí a necessidade de perfeita ventilação. Irmãos e irmãs, sua casa ela tem que ter ventilação. Ah, mas Juiz de Fora é frio. Sabe como é que eu faço lá em casa? Eu estou falando para vocês, não sou exemplo a ninguém não. Eu faço lá em casa. Fala assim para André, meu amor, agasalha os meninos. Pode estar o frio que for, 10 graus igual já pegamos aqui em Juiz de Fora. Agasalha os meninos. Vamos abrir a casa. Ela põe roupa nos meninos, também visto, vou lá, abro a janela tudo. Deixo meia hora, 40 minutos aquele vento frio entrar e limpar a casa com aquele ar que está lá poluído. Porque o meu ar, da minha esposa, dos meus filhos, depois de um certo tempo, está poluído também. A gente às vezes se ilude, não, mas é o ar meu, da minha esposa, dos meus filhos. Está poluído, irmão, do mesmo jeito. Abre e deixa entrar aquele vento. Depois que trocou aquele ar todo, eu falo com elas, vou fechar. Fecha, tranquilo. Não vai morrer ninguém por causa disso, não. A casa precisa de ventilação. Isso aqui é uma citação, especialmente das mulheres que viviam nos dias da irmã White e que tinham um problema sério porque a casa vivia fechada. Eu não sei quantos aqui já foram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, dependendo da região, você pega inverno lá de 2 meses para trás, 1 mês e pouco para trás agora, que é outubro, novembro, por aí, e vai até abril, que você às vezes não vê um dia acima de 0, tudo abaixo de 0. Então, o que normalmente as pessoas faziam? Mantinham a casa sempre trancada. O homem trabalhava fora às vezes, a mulher ficava dentro de casa. Aí o que acontecia? Multidões de mulheres são nervosas e cheias de preocupações porque se privam do ar puro, que lhes proporcionaria um sangue puro, e da liberdade de movimentos que impeliriam mesmo através das veias, dando-lhes vida, saúde e energia. O detalhe, viu, é impossível para alguém respirar bem, porque a respiração envolve muito mais órgãos do que só o pulmão, né? Se você usa roupa super apertada. Graças a Deus o Brasil já não tem mais aquela mania do espartilho, né? Porque aquilo ali era um assassinato aos poucos, né? A mulher se apertava toda para ficar magrinha, que ela nem respirava. Acaba morrendo de falta de ar, né? Graças a Deus no Brasil não tem mais isso. Ar, a preciosa dádiva do céu que todos podem ter, beneficiar-vos-á com uma revigorante influência, caso não lhes recuseis a penetração. Ele se revelará um precioso calmante dos nervos. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre onde? A mente, o lugar onde Deus fala, comunicando uma espécie de calma e serenidade, desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a um sono saudável e tranquilo. Vestibulandos, você vai fazer vestibular, a prova está difícil, respira fundo, bem fundo, calma e tranquilamente. E você vai ver como é que você vai continuar a prova de maneira bem mais tranquila. Pode ir. O ar tem em si saúde e vida. Ao ser respirado, exerce revigorante efeito sobre todo o organismo. O ar fresco proporcionará muito maior benefício às pessoas enfermas do que medicamentos. Isso é revelação de Deus, isso não sou eu que estou falando. E é muito mais necessário a elas do que o seu alimento. Olha que impressionante. E é só você fazer uma conta. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Quanto tempo você consegue ficar sem comer? Percebe como o ar é muito mais precioso do que a comida?
e é o que Deus está falando aqui. Elas passarão melhor e se recuperarão mais depressa quando privadas de alimento do que quando privadas de ar. Uma consequência natural. Ar puro faz melhor do que às vezes certos alimentos que certos doentes estão comendo e não melhoram. Quinto elemento de Deus para que o ser humano tenha saúde e vida e uma mente saudável: exercício físico. Aqui para os, como é que é a palavra que está em moda hoje? Sedentários. Exercício físico para Deus não é opcional. Igual o carro que você compra, tem ar-condicionado, não tem vida elétrica. Não quero com isso não. Você escolhe. Exercício físico para Deus é necessidade, tá bom? A inatividade é prolífera causa de doenças. O exercício aviva e equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não circula livremente e não ocorrem as mudanças que nele se operam e são tão necessárias à vida e à saúde. Eu vou dar um conselho para você. Se você tem condição de pagar uma academia, bom, não é ruim não. Se você não tem, querido, tem 3 esportes que eles são muito bons, eles movimentam muitas coisas no corpo humano: bicicleta, natação e caminhada. Bicicleta, nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma bicicleta. Natação, a não ser que você queira se animar a cair no Paraibuna, você vai ter que pagar um clube. E nem todo mundo tem. Mas caminhada, meu querido irmão e irmã, todo mundo pode fazer. Pastor, eu levanto 4 horas da manhã para trabalhar. Bom, eu não conheço ninguém que levanta 4 horas da manhã para trabalhar e trabalha até meia-noite. Porque quem pega no serviço cedo, larga do serviço cedo, caminha de tarde. Quem pega no serviço de tarde, mais à tarde, levanta cedo e caminha cedo. Se você quer ter saúde, e lembre-se de uma coisa, são 8 os instrumentos de Deus aqui. A não realização de um deles é quebra de uma lei natural de Deus, porque isso é uma lei natural de Deus. Exercício, ar puro, isso é lei natural de Deus. Se você queria saber quais leis naturais de Deus você podia estar quebrando. Essa daqui, não fazer, é quebrar uma delas. Agora, lembrando aqui para os homens, que o homem pensa assim: eu todo domingo jogo bola, pastor. Querido, isso não é exercício físico. Aliás, isso está mais para desequilíbrio do que para exercício físico. Exercício, nós vamos ver uma outra citação aqui, é regular. Também a pele, a continuação daquela citação, também a pele se torna inativa. As impurezas não são eliminadas. Se a impureza do nosso corpo não é eliminada, ela fica onde então? Está aqui dentro. Como seriam se a circulação houvesse sido estimulada por vigoroso exercício, a pele conservada em condições saudáveis e os pulmões alimentados com abundância de ar puro renovado. Pode ir. Em todos esses casos, o bem orientado exercício, falando de algumas pessoas doentes, o bem orientado exercício físico se demonstraria eficaz remédio. Em alguns casos, ele é indispensável à restauração da saúde, quem está doente. O exercício ao ar livre deveria ser prescrito como o quê? Necessidade vital. Não é caso de, eu vou pensar. Bom, você pode fazer o que quiser da sua vida. Exercício é importante para a digestão, bem como para a saudável condição do corpo e da mente. Se quer ouvir a voz de Deus, Ele fala pela mente, o exercício ajuda para que a mente esteja em boa condição. Se eu fosse você, como diz Pedro, faria bem em atender. Exercício ativo, saudável, é o que necessitais. Isso revigorará o quê? A mente. Fazer exercício ativo para os jogadores de fim de semana. Quantas vezes? E vede se não experimentareis benefício. Exercício regular, meu querido irmão e irmã. Se você não pode fazer os outros que eu te falei, faça caminhada. Faça caminhada e você vai ver o benefício para a sua vida. Tenha o compromisso de levantar e sair para caminhar, ou de manhã, ou de tarde, não sei o quê. Eu sei que as desculpas que nós temos são muitas, né? Não, está assim. Vamos lá. 6º programa natural de Deus, repouso. O sono suave e restaurador do físico revigora o corpo cansado e prepara-o para os deveres do dia seguinte. Horas irregulares para as refeições e para o sono consomem as energias de onde? Do cérebro, por onde Deus fala. Observação. Você não pode se basear por ninguém. Tem gente que 5 horas de sono para ele, tá bom.
Tem gente que 10 horas de sono para ele levanta, parece que quer matar uns 4 de raiva. Cada um tem sua quantidade. E não adianta você que dorme pouco, olhar para quem dorme muito e falar assim, ei, mas é preguiçoso. Porque irmãos, a minha média de sono numa noite é de 5 horas e meia. Média. Então, se você for me acompanhar, eu posso te chamar de preguiçoso, e se toda hora que eu acordar de noite eu te acordar, você vai ficar numa raiva de mim danada. Mas a minha esposa não é assim. Meus filhos eu já percebi que são assim. Meu filho menor, ele é piorzinho de sono. O Ior não, o Ior é bom de sono. Minha mãe dorme, hoje já está com 72 anos, minha mãe dorme 3, 4 horas da noite, quando muito. Meu pai, se ele deitar aqui durante o dia, dorme 3 horas, se chegar de noite, você fala assim, mas de noite ele não vai dormir. Se ele deitar 8 horas, naquele falar assim para você, estou indo dormir. Quando ele terminar o mi, ele já está roncando. E vai até 7 horas da manhã do outro dia. Eu podia ter herdado isso do meu pai, né? Mas fui herdado da minha mãe. Então, cada um tem sua quantidade de sono. Só um detalhe. Você tem que ter hora para dormir. Não adianta você pensar que eu durmo 8 horas por noite, aí eu deito. Um dia eu deito meia-noite, vou até 8 horas da manhã. Aí no outro dia eu deito 8 horas da noite, vou até 4 horas, levanto cedinho. Aí no outro dia eu deito 2 horas da manhã, vou até 10 horas da manhã. Estou dormindo 8 horas por noite, pastor. Você vai ver uma outra citação aqui com relação à regularidade. Uma nós já vimos, fala aqui de regularidade. Né? A importância da regularidade no tempo de comer e dormir não deve passar despercebida. Desde que o trabalho da construção do corpo ocorre durante as horas do descanso, é essencial, especialmente na juventude, que o sono seja regular e abundante. Irmãos, por que Deus revelou isso aí? O que a medicina descobriu agora? A medicina descobriu uma coisa interessante. Nós temos uma substância no corpo que só é produzida de 10 à meia-noite. Como é que é isso, pastor? Relógio. Essa máquina tem um relógio. Perfeitinho. Que se você e eu cuidarmos, funciona, mas perfeitinho. Essa substância é a substância responsável pela memória. Então, o que acontece? Você estudou durante o dia, você leu durante o dia. Aquilo ficou gravado na sua mente, digamos que num CD, em linguagem de computador, num CD. A substância que é produzida quando você se deita às 10 e que ela é produzida das 10 à meia-noite, ela é colocada em ação da meia-noite às 6 da manhã. E o que você aprendeu que estava, digamos aí, nesse disco, agora passa para o disco rígido da sua vida. Ou seja, a sua memória, que estava ali, digamos, na memória, como é que eles falam na medicina? Memória curta, memória rápida, sei lá o quê. Ela vai passar durante a meia-noite às 6 para a memória fixa. É por isso que quem estuda até meia-noite e pouca, vai dormir, levanta de manhã e ele parece que não se lembra de nada. Porque a mente dele está fazendo um esforço tremendo para tentar se lembrar. Porque a substância que ajuda na memorização não foi produzida. Então, se não foi produzida, o corpo está tentando achar meios para tentar melhorar isso aí. Então, meu querido irmão, deite às 10 da noite. Mas é muito cedo, pastor. Bom, vamos lá. Cedo para o padrão de quem? Cedo para o padrão de quem? Do que a sociedade quer? Bom, tudo bem. Se você planeja viver a sua vida inteira aqui na Terra, tá bom. Eu sei que existem algumas situações em que são complicadas para se resolver. Mas dentro do limite, meu querido, durma cedo. Isso você vai ver a diferença na sua memória. E levante cedo. Eu tiro o chapéu para o irmão Ulisses, viu, irmão Ulisses? O irmão Ulisses está na comissão. Deu 9 horas da noite, ele junta o boné, põe a viola na sacola e está certíssimo. Está certíssimo. É isso mesmo. A gente dorme tarde, irmãos, por padrão de vida que nós escolhemos. E eu vou falar qual é a outra arma para deixar dormir tarde. Essa é uma beleza. Chega em casa, morto de cansado, né? Ai, não aguento nada, não vou nem ler a Bíblia que eu não aguento. Senta lá, quase igual a morte na frente, e teque. Só vou ver o que está passando. Oh, que interessante. Aí põe o controle de lado. Puxa, que? Não sabia. Quando vai olhar, quanto tempo já se passou? Porque a televisão tem essa vantagem, né? Uma olhada só nela vai quanto tempo? 1 hora, 1h30, dependendo do que for, 2 horas. E aí, se podia dormir às 10 da noite,
vai dormir meia-noite, vai dormir 1h da manhã, e aí no outro dia está nervoso, está alterado, está todo chateado, está bravo, está não sei o quê, não sei por que eu sou assim. Saber, sabe, né? 7º instrumento de Deus, abstinência. Muitas vezes um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimento simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Um regime de abstinência por 1 ou 2 meses haveria de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Eu vou perguntar, você não precisa levantar a mão não, por favor, não quero constranger ninguém não. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Percebem o quanto nós não conseguimos controlar isso aqui? Ó? Não, pastor, se eu fizer eu morro, eu trabalho muito pesado, pastor. Interessante, irmãos. Algumas das pessoas que eu vi na minha vida que mais jejuavam eram as que trabalhavam um trabalho mais pesado. Era gente que era vaqueiro em roça, era gente que era pedreiro, só trabalho pesado. Isso aqui que Deus está falando, irmãos, é abstinência de tudo. Passar um dia inteiro sem alimentação, só com água de repente, ou se você... Eu não aconselho a ficar sem água em momento nenhum. E para estar em comunhão com Deus em oração. A gente não vê isso mais na igreja. Eu tive uma experiência maravilhosa que ano que vem eu espero colocar aqui nessa igreja, na igreja de Manhuaçu. Foi o período mais bonito daquela igreja, pelo menos enquanto eu estive lá. Eu fui pastor há 2 anos e meio. Eu fazia jejum todo sábado. Faço até hoje, todo sábado. E começo na sexta, vou até o sábado na hora do almoço. E um dia uns irmãos que eram sabendo falaram, pastor, por que você não lança isso para a igreja? Tá bom, lancei. Falei, irmãos, quem quiser, a gente começa tal hora, faz com água, para propósito, para você estar orando por uma coisa e tudo. No primeiro dia eu falei para eles, como eu era pastor de 2 igrejas só, eu podia estar praticamente todo sábado com eles. Falei, olha, quando a gente for encerrar, antes de acabar o culto, antes da gente ir para casa, nós vamos encerrar o jejum aqui juntos em oração. No primeiro dia, irmãos, tinham 5 pessoas, eu e mais 4. No último dia de jejum que eu estava lá naquela igreja, tinham cerca de 20 e poucas pessoas no jejum. Aquela igreja tinha 50 e poucos membros, metade praticamente da igreja. E a bênção da igreja era vista na união da irmandade. Era um negócio de louco. A gente falava assim, ó, tem programa em tal lugar, quantos vão? Pastor, acho que a igreja inteira vai, nós vamos fechar a igreja. Então fechamos a igreja, bota uma plaquinha ali, acabou, e vamos embora. E a igreja inteira. Tudo quanto é coisa a gente estava junto. Então, queridos, jejum é um troço maravilhoso. Aprenda a arte da abstinência fazendo jejum na sua vida. Se você não tem, de repente, coragem para fazer um jejum longo, comece no sábado de manhã, ou na sexta-feira de manhã, ou sei lá que dia, toma o café da manhã e fica o resto do dia, só vai comer lá mais à noite, tira uma refeição, começa tirando uma, começa tirando 2. As maiores experiências que eu tive, ou uma das maiores experiências que eu tive de oração e de resposta instantânea de Deus, foi no maior jejum que eu fiz também na minha vida. Não sei se eu consigo fazer mais um desses de 48 horas só com líquido, mas para mim foi algo assim fantástico. Então faça, você vai ver a diferença. Ano que vem eu quero ver se eu lanço aqui na igreja. Quem quiser entrar, eu tenho certeza que o benefício para a sua vida vai vir com certeza. A abstinência no regime alimentar e o controle de todas as paixões preservarão o intelecto e darão vigor mental e moral, habilitando o homem a sujeitar todas as suas inclinações ao domínio das faculdades mais elevadas e a discernir entre o certo e o errado, sagrado e o comum. Irmãos, veja bem que coisa simples. Eu sei que você olha e fala, pastor, não tem condição. Só por eu me abster de alimentos por algum tempo e tal, isso vai me dar força de intelecto, força moral para resistir às minhas inclinações mais baixas? É o que Deus está dizendo. Eu acho que não é assim não, pastor. Como eu falei, cada um tem o eu acho na cabeça, eu fico com a revelação. Deus está dizendo que vai ser assim. E quando você faz o que Deus pede, aí você pode brigar com Deus. Falou, o senhor falou que ia ser assim. Irmãos, jejum é uma coisa tão fundamental. Eu vou falar para vocês aqui, eu não gosto de estar falando essas coisas, tem gente que entende mal, tem gente que tem a cabeça que misericórdia, só Jesus mesmo para transformar. Final do ano passado, eu jejuei o ano passado inteirinho por 2 igrejas minhas. Precisava.
Quando deu o final do ano passado, eu fui de férias, e as minhas férias eu não jejuo, mas eu fico em Deus, Senhor, eu quero jejuar por um motivo especial. Eu quero que o Senhor me diga o quê. E durante as férias eu senti Deus falando assim para mim: Judson, você, eu não sei quanto tempo tem, já tem um bocado de tempo que eu jejuo na minha vida. Ele falou assim: você tem que jejuar por você, pela sua vida espiritual. E eu comecei a jejuar. Irmãos, e foi tão maravilhoso o que Deus fez na minha vida, que a primeira coisa que Ele me fez foi passar no mestrado. A segunda coisa que Ele me fez foi me levar para o mestrado e tomar conhecimento dessa matéria, que eu já sabia muita coisa e não tinha vergonha na cara de colocar em prática na minha vida. Resposta a um jejum e oração. E que veio instantâneo. Então, querido, quando Deus fala isso aqui, Ele não está falando porque Ele não tem nada para fazer, não. Ele está falando porque Ele vai fazer. Tá bom? Pode ir. Alguns não exercem controle sobre o seu apetite, mas satisfazem o gosto às expensas da saúde. Como resultado, o cérebro é obscurecido, os pensamentos ficam retardados e eles deixam de realizar o que poderiam se houvessem exercido domínio próprio e abstinência. E é por isso que a gente vê tanto rompante de nervosismo entre os irmãos da igreja. Qualquer coisa que fala com um, com outro, o cidadão, pum, estourou. Aí depois morre de arrependimento. Não, você me desculpa, eu estava nervoso e tal. Parece que o estava nervoso justifica tudo, né? Não, então ele estava nervoso, tadinho. Estava nervoso, então tudo bem. Ele pode fazer a maior besteira do mundo, pode ofender todo mundo, pode pisar todo mundo, mas ele estava nervoso, né? Então tá bom. Tá bom nada. Tá bom nada. Tá horrível. Mau testemunho miserável. Os anjos têm vergonha. E a gente convive com isso. Não, isso é normal, o ser humano é assim mesmo. Bom, os seres humanos são assim mesmo. Mas os cristãos não são assim mesmo, não. Aqui, ó. Pouca coisa. Tá bom? Mas por quê? O cérebro está todo atrapalhado. A abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é fruto da verdadeira religião. Olha que coisa. Ainda bem que não sou eu que estou falando. Se eu falar isso aqui da frente, ninguém vai falar: que é isso, pastor? Religião não tem nada a ver com abstinência. Mas é Deus quem está falando. Se você acha que tem uma verdadeira religião, então, meu querido, a abstinência tem que fazer parte da sua vida. Aquele que é perfeitamente convertido, porque quem não é, abandonará todo hábito e apetite prejudiciais. Pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que foi por acaso? Mero acaso? Que Deus, antes de entrar com o povo na terra prometida, Ele tratou deles 40 anos só com maná? Você acha que foi por acaso? Porque Deus não tinha poder para dar outro alimento, pastor? Ah, não? Fazer chover pão do céu é mais fácil do que mandar vir um monte de animal lá? Se Ele o quisesse? Irmãos, antes do povo entrar na terra prometida, Deus deu uma dieta para ele, monodieta. Até certo período da história, irmãos, Deus esperava de um povo temperança, só temperança. Nós, filhos dele, no fim dos tempos, Deus espera abstinência. Do quê? Vocês vão ver do quê. Pode ir. Nossos médicos devem ser educadores sábios, advertindo a todos contra a tolerância dos apetites e mostrando que a abstinência das coisas que Deus proibiu é o único modo de evitar a ruína, não só do corpo, mas também do espírito. Deu para perceber lá? O único modo de evitar a ruína, não só do corpo, mas também do espírito, é o quê? Abstinência. Abstinência com apetite, com as coisas que Deus falou não. Quais são essas coisas, pastor? Nós vamos ver ainda. Oitavo, confiança em Deus. Por que confiança em Deus é o último, pastor? Você pode estar se perguntando, por que confiança em Deus é o último? Eu vou te explicar. Preguemos o Evangelho aos doentes, relacionando Jesus, o grande restaurador, com os remédios simples usados, e nossa fé viva será o quê? Por que a confiança em Deus é a última? Porque quando eu ensino para uma pessoa doente, meu querido, você usa água? Uso. Usa luz solar, ar puro, abstinência das coisas, repouso na hora certa e tal, tal. Quando tudo aquilo ali é feito, aí você pode falar para ele, então pode confiar em Deus. Deus vai operar na sua vida. Agora, se tudo aquilo não é feito, querido, não adianta você ficar de joelho não, viu?
Ah, Senhor, cura o fulano, Senhor, para ele continuar quebrando as suas leis naturais. Cura, Senhor, porque Deus não vai curar. Porque na verdade, quando a gente está pedindo a cura para uma pessoa doente porque quebra as leis naturais de Deus, a gente está dizendo isso para Deus: Senhor, cura, porque se o Senhor curar, ele vai continuar quebrando suas leis naturais. E Deus não vai curar. Não vai curar. Você tem que ensinar para ele. Voltar a obedecer às leis naturais. Aí, ele obedecendo às leis naturais de Deus, aí você pode ter a confiança de que Deus vai restaurar. Aí Deus vai atuar. Aí Deus entra com poder. Pode ir. Os doentes devem ser ensinados a confiar nas grandes bênçãos que Deus proveu onde? Aonde, irmãos? Vocês vão ver mais algumas revelações de Deus aqui impressionantes. Pode ir. Só relembrando então, métodos de Deus, remédios de Deus para curar os seus filhos. Temperança ou regime adequado. Você ainda vai aprender mais sobre isso. Não fica atribulado, não, que você vai aprender mais sobre isso. Luz solar, água pura e ar puro. Guarda aí. Quanto custa isso aqui? Sabe o que me impressiona com esse Deus de amor? É que Deus podia ter escolhido métodos caros e falava assim: bom, agora os ricos vão poder fazer, os pobres, azar deles. Mas Ele escolheu métodos que todos nós podemos usar. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus cuidadoso. Pode ir. Exercício físico, repouso, abstinência, confiança em Deus. Quanto custa isso, queridos? Olha que medicina. Eu sei que você vai olhar e vai falar assim: mas pastor, isso é muito simples para dar certo. Pode ir. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Não é como muita droga que você toma aqui, piora aqui. Toma aqui, piora aqui. Meu pai tinha um problema que o pé dele não parava de escamar. E ele tomava remédio para parar a escamação no pé. Aí foi no médico que era um pouquinho mais especialista, um pouquinho mais aprofundado em estudo, e o médico falou assim: é o remédio que está provocando a escamação no seu pé. Porque um mal, cura um mal, piora outro, cura um mal, piora outro. Então olha só, há muitos métodos de praticar a arte de curar. Mas aprovado por Deus só existe um. Ah, pastor, eu tomo 8 tipos de remédio, vou parar com tudo de uma vez? Não, você não vai parar com tudo de uma vez, não. Agora você vai procurar com a orientação de Deus o que você tem que fazer. Primeiro, começar a colocar em prática os remédios de Deus. Quando você começar a colocar em prática os remédios de Deus, você vai começar a sentir que você não está precisando de um, daquele remédio, né, daquele outro. E eu vou te dizer, confiando em Deus, você não vai precisar de nenhum deles. Com raras exceções. A enfermidade da mente reina por toda parte. E 90% das doenças que atacam o ser humano tem aonde o seu fundamento, irmãos? Hein? Na mente. Olha o que Deus está dizendo, isso foi escrito há mais de 100 anos para nós. Naquela época isso ainda não existia, irmãos, porque na época que isso foi escrito, sabe qual é o tipo de doença que era mais comum? Doenças infecto-contagiosas. O que é uma doença infecto-contagiosa? É gripe, que mais? Me ajuda aí. Sarampo, catapora, rubéola, eram essas as doenças mais comuns. Hoje as doenças comuns não são as infecto-contagiosas, são as crônicas. É o famoso caroço, não sei do que começa hoje, não para nunca, é câncer. Então, olha só, 90% dessas doenças, elas têm origem na mente. Por quê? Porque a mente do ser humano virou um terreno de Satanás. Completamente atribulada, atordoada. E aí, aonde as coisas de Deus não podem crescer, outras coisas crescem. O Senhor me deu esclarecimento de que quando o Israel de hoje, nós, se humilhar perante Ele e purificar o templo da alma de toda contaminação, como é que eu purifico o templo da minha alma? Não está falando para esperar de Deus para purificar, não. Como é que eu purifico? Colocando em prática os remédios de Deus. Ele ouvirá suas orações em favor dos enfermos e os abençoará nos usos dos seus remédios para as enfermidades. Quando o instrumento humano faz tudo o que pode para combater as enfermidades, usando os métodos simples de tratamento que Deus proveu, seus esforços serão o quê? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Olha o que Deus está dizendo. O Senhor me deu esclarecimento. Não precisa nem dizer nada. Quando a gente faz força para colocar em prática os métodos de Deus simples, baratos, Deus vai abençoar.
Agora, para quem é viciado em remédio, porque essa é a pior classe que tem na igreja, viu? Na igreja hoje, irmãos, nós temos 2 tipos de viciados. Eu sei que a gente fala viciado, pensa logo no drogado lá fora, né? Não, nós temos 2 tipos de viciado hoje na igreja. É o viciado em remédio e o viciado em comida. 2 tipos de viciado. E é por isso que nós estamos morrendo dos mesmos problemas das pessoas lá de fora. Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, que reforma? Nós vamos aprender mais ainda amanhã e sábado, mas já aprendeu um bocado hoje. Só fazendo isso, 9 em cada 10 casos ficarão livres de seus males. Existe algum lugar no mundo que oferece tanta cura como isso aqui? Porque 9 em cada 10 doenças ficar curado, ficar livre dos seus males, só por usar os métodos de Deus, queridos. Eu sei que alguns vão pensar assim, eu acho que isso aí não é assim não. Vou só relembrar as histórias dos profetas. O Josué rodeia lá Jericó e berra que o muro vai cair. Quer coisa mais impossível do que isso? Mas deu certo. Ô Pedro, você vai lá no mar, Pedro, e pesca o primeiro peixe, porque no primeiro peixe que você pegar vai vir lá uma pedra que paga o seu imposto e o meu imposto. Assim, peraí, senhor, tanto peixe no mar, o peixe que eu vou pegar vai ter uma pedra preciosa na boca ainda, ele vai engolir, porque na hora que eu travar ele com um anzol, ele vai engolir, ué. Vai lá, Pedro. Pedro foi o que tinha lá, queridos? Não questione as armas e os instrumentos de Deus. Se você não tem fé em Deus, você diga, Senhor, eu não creio. É mais fácil para Deus trabalhar. Do que falar, não, eu creio em Deus, pastor, não tem nada a ver, eu tenho muita fé em Deus, mas isso que o Senhor mostrou aí, eu não creio não. Você está se contradizendo, porque isso aqui não são palavras minhas. Isso é revelação de Deus. Coloque em prática na sua vida e você vai ver a melhora. Deus te abençoe. 8 instrumentos de Deus para te dar saúde física, mental e espiritual. Baratinho. Qualquer um desses aí que você não procure colocar em prática, você vai estar quebrando uma lei natural de Deus. E você já viu o que é quebrar a lei natural para Deus. Então que Deus te abençoe. A ter a humildade e a submissão de permitir que Deus guie sua vida. Tá bom? Amanhã nós vamos aprender um pouco mais sobre essas leis naturais que nós estamos quebrando constantemente. E que você possa estar aqui para que nós possamos aprender juntos. Vamos encerrar fazendo uma oração? Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de aqui nesta noite ter aprendido, ó Pai, acerca dos teus remédios naturais. Leis naturais que o Senhor criou na natureza e que ajudam essa máquina viva, o nosso corpo, a viver mais e melhor. E assim, ó Pai, fazendo também ter uma mente mais lúcida e clara para entender a Tua vontade e a Tua voz em nossas vidas. Ó Pai, mas nos ajude a não esquecer, jamais, que quando quebramos uma dessas coisas aqui apresentadas, nós quebramos uma lei natural Sua, ó Pai. E se quebramos uma lei natural Sua, não temos como ser abençoados, pois estamos culpados diante do Senhor. Por isso, ó Pai, dá-nos a submissão, a humildade, para entender que mesmo sendo simples remédios que o Senhor tem para nós, soluções que o Senhor tem para nós, elas podem ser simples, mas não quer dizer que não sejam poderosas, porque a Bíblia está cheia de exemplos onde o Senhor pediu coisas simples para o teu povo, mas que quando ouviram, foram tremendamente abençoados. Que nós não sejamos, ó Pai, como os incrédulos, que a Bíblia também está cheia deles, e que sempre colheram destruição. Pelo contrário, ó Pai, que nós sejamos entre aqueles que confiam no Senhor, confiam na Tua palavra e colhem por esta confiança maravilhosa nesse Deus de amor. Leva-nos em paz para os nossos lares e traga-nos amanhã para juntos, mais uma vez, meditarmos na Tua vontade, na Tua revelação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Pai.